essa unidade em Cristo, né? Aí deixa bem claro para a gente entender, irmão Paulo, quando a gente entende, assim, quando a gente lê o texto, que ele diz assim, já não vos chamo de servos, né? Jesus estava falando, né? No capítulo 15 de João, lá falando sobre eu sou a videira e vós os ramos, né? Lá no versículo 15, ele disse, eu vos chamo de servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, antes tenho-vos chamado amigo, pois tudo que eu ouvi de meu pai, eu vos tenho dado a conhecer. E não foste vós que me escolheste, foi eu que escolhi. Eu vos escolhi e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo que em meu nome perdides ao Pai, ele vos conceda. Veja, é uma unidade tão profunda que já não é ele intercedendo por nós. É ele em nós, e tudo que pedirdes, eu não vou mais pedir ao Pai. Tem um versículo que ele diz, o que tu pedires a mim, eu pedirei ao Pai, o Pai lhe conceda. Mas aqui ele está dizendo, tudo que pedirdes ao Pai, ele vos conceda. Porque agora somos um. Né? O próprio Jesus, nessa palavra aqui, é tão profundo isso, né? Que essa nossa maneira de nos portar como corpo muito lembrado em Cristo, o nosso vínculo, a nossa relação com o Pai agora é direta. Né? Amém. Tudo convergiu, as nossas vidas convergiu nele. O pecado foi morto pela inanição, né, pela falta de alimento. E agora temos essa vida, vivemos essa novidade de vida, né? Porque ele, com o seu grande amor, nos alcançou, nos envolveu com o seu espírito, né? E nos deu sabedoria e esse entendimento para que, como corpo multimembrado, nós avançamos em direção a ele. A unidade é fantástico, né? Essa unidade. Coisa gloriosa. Amém. A gente cantou muito hoje em relação ao Espírito, né? E sim, um tempo para cá também eu tenho me tocado muito em relação a isso, né? Eu estava vendo aquela série de Chosen, né? Os Escolhidos, que conta a vida de Jesus, mas não no enfoque de Jesus, mas dos discípulos, né? Então, narra realmente os 3 anos e meio lá, mas o ponto central não é Jesus, são os discípulos. Então, começa a contar a vida de cada um, como cada um chegou, as experiências de cada um, né? E é realmente interessante, né? Você tá e como eles viam, né, a Jesus, e é muito interessante. E assim, o que me chamou a atenção é eles conviveram 3 anos e meio com Jesus, né? Eles viram, cara, muitos milagres, muitas coisas tremendas que realmente os surpreendeu totalmente, né? Mas o que acontece? Toda essa vivência que eles tiveram não foi suficiente, né? E quando Jesus morreu, quer dizer, eles fugiram, eles amedrontaram, quer dizer, eles não conseguiram entender o que Jesus estava falando, né? Quer dizer, Jesus os preparou o tempo todo, né? Sobre a sua morte, mas que ele ressuscitaria, né? Que ele não precisava ter medo, mas eles não ouviram, eles não ouviram, né? Então, quando que eles tiveram essa revelação? Foi quando o Espírito Santo desceu sobre eles, né? Então, a partir daqueles momentos, né? Eles foram, como diz, caiu a ficha, né? De todos aqueles 3 anos, então tudo aquilo veio à luz. O Espírito Santo os fez lembrar de tudo aquilo que Jesus falou, e a partir do momento, realmente, quer dizer, eles tiveram o poder necessário para iniciar o ministério, né, deles. Quer dizer, houve uma manifestação da virtude do Pai, através do Espírito Santo na vida deles, né? Aí você pega aquele texto lá de Pedro, né, que tem os passos, né, que nos é dado, o que fala lá? Associai com a vossa fé a virtude. Tá? Então, assim, nós já temos a fé, mas essa fé, para nos
alavancar nesse crescimento, o próximo passo, o que é a virtude, né? Associar com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento domínio próprio, né? E vai sequência. Mas o segundo passo é a virtude. E qual virtude que é essa? É justamente essa virtude do Pai que vem pelo Espírito Santo dele, né? Então, sem essa virtude do Pai, sem esse dunamis, né? Esse poder do Espírito Santo, a gente não vai conseguir avançar. Então, só a fé nossa não é suficiente se nós não associarmos com, né, esse poder, essa virtude do Espírito Santo, né? Lá em Romanos 8, né? Olha só o que diz. Romanos 8, 9. Vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Tá? Aqui nos dá, que eu consigo enxergar aqui. São duas etapas, tá? Que eu consigo enxergar aqui. Vós, porém, não estáis na carne. É o que nós estamos falando aqui, né? Mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Então, se eu tenho o Espírito de Deus, né? Eu não estou na carne. Tá? Eu não estou mais sob o domínio da carne, né? Que Paulo fala, né? Minha carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Quer dizer, a gente tem ainda esse duelo. Mas se nós temos o Espírito de Deus, eu consigo superar a carne, tá? Mas aí ele fala o seguinte, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Na primeira parte, o Espírito de Deus. Na segunda parte, o Espírito de Cristo, né? Mas existe dois Espíritos. Aí vem, para mim, a mesma questão das naturezas, né? A gente estudou que o Deus, né, o Pai, tem várias naturezas, várias manifestações, né? Elohim, El Shaddai, né? E Yahvé, Deus Altíssimo, e se manifesta de acordo com... E cada nosso relacionamento com a natureza mostra o nível, né, em que nós estamos. E Jesus, uma natureza humana, e Jesus Cristo, uma natureza já transformada, naturezas diferentes também, né? Então, o Espírito Santo é a mesma coisa, né? Se eu não estou no corpo de Cristo, eu vou me relacionar com o Espírito de Deus, tá? Mas se eu estou em Cristo, eu vou me relacionar com o Espírito de Cristo, né? Jesus, quando subiu ao céu, ele fala, eu mandarei o meu Espírito. Ele não fala, eu mandarei o Espírito do Pai, eu mandarei o meu Espírito, né? E ele falará com vocês. Quer dizer, então é um relacionamento diferente também com o Espírito Santo. Então, se eu não estou no Espírito de Cristo, eu vou me relacionar com o Espírito de Deus. É uma natureza do Espírito, é o mesmo Espírito, mas são naturezas diferentes. E o relacionamento é diferente. Assim como o meu relacionamento com o Yahvé é diferente do meu relacionamento com El Elyon, né? Então, assim, é um novo nível também, tanto em relação ao Pai, quanto em relação ao Espírito. Porque até tem um chavão, né, que eu comentei com o Ronaldo. Todas as religiões levam a Deus, mas somente Jesus Cristo nos leva ao Pai, né? Então, assim, você quer chegar a Deus? Toda religião vai levar, porque Deus é um só. Deus é um só. E se Cristo fez a obra em espírito para todos, quer dizer, todos vão chegar em Deus, né? Pela obra da morte de Cristo, pelo ministério de Cristo. Todos foram remidos em espírito, quer dizer, então todas as religiões vão levar até Deus. Mas ao Pai, só Jesus Cristo. Não tem outro caminho ao Pai senão Jesus Cristo, né? Então é uma grande diferença. E a mesma coisa em relação ao Espírito. Então, se eu estou no corpo de Cristo, eu vou ter o Espírito de Cristo, né? Como diz um texto aqui de Romanos. Mas se o Espírito de Cristo não está em mim, eu não pertenço ao corpo, né? E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é do corpo, né? Então, para eu ser do corpo, eu tenho que ter o Espírito de Cristo. Ele não fala Espírito de Deus, né? Então, se eu tenho o Espírito de Deus, eu posso não viver segundo a carne, né? Mas se eu não tenho o Espírito de Cristo, eu não pertenço a Ele. Eu não tenho como pertencer a Cristo sem o Espírito de Cristo. Então, assim, é esse Espírito, né, que vai nos dar realmente esse poder, essa virtude para nós fazermos essa obra, né? Então, assim, é um processo. Associar com a vossa fé a virtude. Essa consciência que nós temos hoje do Espírito de Cristo. Então, esse vínculo nosso com cabeça, né? Eu acho que é um novo nível também que está se formando e está nos mostrando. É o lance do gradualismo, né? Cada hora o Pai vem soprando uma coisinha, vai nos mostrando e vai fortificando essa consciência assim, de corpo e
essa capacitação que vem dele, não de nós, né? Realmente, que o Samuel falou aí, não foi Deus, né? Não fomos nós que escolhemos, ele nos escolheu. Então, é independente da minha capacidade, do que eu sou, do que eu não sou, né? Então, foi ele que me escolheu, então não tem que me preocupar, né? Ah, eu não sou capaz, não interessa, né? O pai me escolheu, ele sabe o que faz, né? Ele sabe o que faz. Eu só tenho que me dispor e realmente ter essa consciência. Pai, eu quero teu espírito, eu quero estar sendo inserido nesse corpo, eu quero ser participante disso, né? Eu quero ser esse instrumento para fazer a tua obra. Então, realmente é algo cada vez mais forte que o Pai tem nos dado. Você já tinha falado alguma coisa sobre isso antes, Paulo? Você tinha falado do espírito do filho, né? Uma vez você falou sobre isso. Umas reuniões atrás, eu não tinha entendido, mas agora eu entendi o que você quer falar. Perfeito. A natureza Amém. do filho, a Uhum. natureza de Cristo Jesus é diferente da natureza do Pai. Perfeito. Agora eu estou Uhum. entendendo, entendi. Perfeito. É Amém. diferente. É diferente. Uhum. E nós temos a Embora seja o mesmo natureza do espírito, né? filho, né? Por É, isso que temos que ter o sim, espírito do filho. do filho. Perfeito, perfeito. Encaixa da palavra quando o próprio Jesus orou aos seus discípulos e disse: o lugar onde eu estou, vocês podem vir, filho, mas para o lugar para onde eu vou, vocês não vão poder ir. Verdade. Uhum. Somente dele, né? Porque ele, o Pai é um. Então, essa posição de filho nossa, do corpo Amém. multimembrado de Cristo, Uhum. essa é a nossa posição. Amém. Amém.